O sol mal havia surgido no horizonte quando os primeiros gritos ecoaram pela fazenda Boa Vista. Naquele instante, Mariana já sentia o cheiro do ar matinal misturado à poeira levantada pelos cavalos agitados. Ela estava limpando o bebedouro de um dos potros mais jovens quando notou o alvoroço no curral principal. Gritos de "Ele fugiu! Ele arrebentou a tranca!" se repetiam, atravessando o vento fresco do amanhecer. Em poucos segundos, ela abandonou o balde e correu em direção ao barulho, o coração acelerado e as mãos inquietas, sem conseguir emitir nenhum som que anunciasse sua presença. A cena era caótica. Trovão, o imponente garanhão negro, conhecido pela personalidade difícil, havia escapado do estábulo. Com as ventas dilatadas e os olhos faiscando, o cavalo corria em volta do cercado, investindo contra as tábuas como se quisesse derrubar tudo que visse pela frente. Os outros peões tentavam se aproximar, mas a força e a velocidade de Trovão os mantinham a uma distância segura. Mariana, muda desde que se entendia por gente, entendia também que aquele não era um cavalo como qualquer outro. Ele sempre fora desconfiado, reagindo mal a gritos ou tentativas bruscas de aproximação. E agora, livre e descontrolado, era um perigo real para quem tentasse contê-lo à força. Ela se colocou diante do cercado de madeira, observando o modo como o Trovão corria de um lado a outro. Levantando as mãos, sinalizou para os peões se afastarem. Alguns obedeceram no ato, confiando nos gestos firmes de Mariana. Outros, como João e Felipe, hesitaram. João, um homem corpulento e impaciente, balançou a cabeça em negação, franzindo a testa. "E você acha que vai fazer ele se acalmar só com esse seu jeitinho silencioso?" Resmungou, sem se importar se Mariana conseguia ou não responder com palavras. Ela apenas ergueu os braços outra vez, em um pedido mudo para que ele recuasse. Então, aproveitando um instante em que Trovão reduziu a velocidade ao passar perto da cerca, Mariana escalou a porteira e entrou calmamente no curral. Cada passo que dava levantava uma nuvem fina de poeira, e o cavalo, notando a presença dela, relinchou como se a questionasse. Ela manteve os ombros relaxados e o olhar firme, tentando transmitir segurança em cada movimento. Seus lábios se apertavam em concentração, mas nenhum som saía. Ela sabia que o silêncio era tanto sua realidade quanto sua maior ferramenta naquele momento. Trovão estancou e bateu as patas no chão, levantando pedrinhas que ricochetearam na cerca. O coração de Mariana pulsava com força, mas ela não recuou. De leve, estendeu a mão, quase convidando o cavalo a se aproximar. Do lado de fora, ouviam-se murmúrios confusos. Felipe praguejava baixinho, achando tudo aquilo uma loucura. Como uma garota muda pensava em acalmar um cavalo indomável apenas com um gesto. Aproximando-se com cautela, Mariana pôde enxergar nos olhos de Trovão algo que a fez pensar em medo, não apenas fúria. Ele estava suado, com o pelo brilhando ao sol nascente, respirando de modo irregular. O cavalo rodou em volta dela, soltando bufos e testando se aquela figura frágil representava algum risco. Ela, imóvel, esperou. Percebeu que às vezes o maior cuidado que se pode ter com um animal agitado é simplesmente respeitar seu espaço, sem imposição. Então, devagar, aproximou a palma da mão do focinho de Trovão. Por um instante, achou que seria repelida. O cavalo ergueu a cabeça, parecendo pronto para se afastar. Mas ele não se moveu para longe. Mariana sentiu a quente lufada de ar das narinas dele tocar sua pele. Apesar dos olhares incrédulos dos peões, aquele simples contato foi como um sopro de esperança. Um segundo de calmaria. Ela pôde sentir a força do animal pulsando em cada fibra muscular, mas também uma hesitação que talvez fosse um pedido de ajuda. João, contudo, não resistiu. Decidiu lançar um laço improvisado para tentar dominar Trovão. A corda passou rente às orelhas do cavalo, provocando um estalo que reverberou no ar. A reação foi imediata. Trovão relinchou alto e disparou em um salto, quase atingindo Mariana, que teve de se abaixar para não ser derrubada. Segundos depois, o laço se prendeu a um poste e quase derrubou o peão que o segurava. O pandemônio recomeçou. Alguns cavalos nos piquetes próximos se agitaram, criando uma sinfonia de relinchos. Seu Ezequiel, dono da fazenda, chegou esbaforido, tentando entender o que estava ocorrendo. Ele já conhecia a fama de Trovão, mas jamais havia visto o animal tão transtornado. Assustado com o risco para os trabalhadores,
Ezequiel gritou ordens para que todos se afastassem. Foi quando notou Mariana ali no centro do furacão, firme apesar do corpo trêmulo. Ele hesitou, mas algo em seu olhar indicava que confiava na intuição daquela menina silenciosa. Mariana voltou a avançar 2 passos até ficar perto do cavalo outra vez. Sentia o próprio coração batendo na garganta, mas se manteve serena, ao menos por fora. Trovão, com o pescoço tenso e as orelhas ainda coladas para trás, relinchou. Ela, sem poder usar palavras, murmurou apenas em pensamento alguma forma de carinho e compreensão. Uma telepatia quase imaginária de quem não sabe falar, mas sabe se fazer ouvir de outro modo. O garanhão bateu a pata no chão, mas dessa vez sem violência. Era mais como um alerta, um sinal de que a aproximação ainda não estava 100% segura. Mesmo assim, Mariana continuou, até que, finalmente, sua mão encostou de leve no pescoço de Trovão. Uma pequena faísca de tranquilidade pareceu passar pelo corpo do animal, que piscou os olhos e abaixou a cabeça, ainda ofegante. Houve um suspiro coletivo dos peões que observavam de fora, incrédulos. Felipe chegou a coçar a testa, sem entender como uma garota conseguira o que homens experientes falharam. O momento de aparente calma foi interrompido por um novo sobressalto. Um dos peões prendeu o laço na cerca, tentando puxar Trovão por trás. O cavalo, assustado outra vez, sacudiu a crina, relinchou e recuou. Só que dessa vez não disparou a galope de forma agressiva. Em vez disso, recuou aos poucos, como se apenas quisesse distância da corda. Mariana, encolhendo o corpo ao ver a corda deslizar no chão, ergueu os braços mais uma vez. Tudo o que conseguiu fazer foi sinalizar para que parassem com aquilo. Seu Ezequiel interveio, gritando com o peão que puxava o laço. Deixem a moça tentar. Sua voz soava cansada, mas firme, e ele fazia um gesto largo com a mão, mandando todos abaixarem as armas, ou melhor, as cordas. Houve uma breve pausa, como se até o vento estivesse esperando para ver o que aconteceria. Mariana e Trovão permaneceram se encarando, cada um carregando medos e cicatrizes invisíveis. Então, de súbito, o cavalo recuou mais alguns passos e parou próximo à cerca. Por um átimo de segundo, Mariana acreditou que ele fosse se aproximar dela mais uma vez. Só que Trovão ergueu a cabeça, soltou um bufar forte e lançou um olhar intenso em direção aos campos abertos. Antes que alguém pudesse detê-lo, saltou por cima de uma parte mais baixa da cerca e correu livre em direção à colina que delimitava o limite norte da fazenda. Houve correria para tentar segui-lo, mas ninguém conseguiu acompanhar sua velocidade. Em meio à poeira levantada pelos cascos, Mariana se apoiou na cerca, ofegante, o corpo todo tremendo em uma mistura de adrenalina e frustração. Ela havia tocado Trovão, conquistado um lampejo de confiança, mas talvez não fosse o suficiente. Alguns peões, ainda descrentes, aproximaram-se. João olhava para Mariana com ar de reprovação, enquanto Felipe ajeitava o chapéu e coçava a barba, calado. Seu Ezequiel veio mais perto e pôs a mão no ombro de Mariana em um gesto de gratidão e preocupação ao mesmo tempo. Você fez algo que nenhum de nós conseguiu, murmurou ele, a voz embargada de surpresa. Mariana não conseguia responder, mas inclinou a cabeça em sinal de humildade. Ela sabia que aquilo era apenas o começo de uma luta maior para domar Trovão ou, talvez, só para ajudá-lo a superar seu medo. Então ela se lembrou de algo que sentiu ao tocar o pescoço do cavalo. Um relevo estranho, quase como uma marca. Sem falar nada, saiu andando em direção ao ponto onde Trovão havia saltado a cerca. Lá, encontrou alguns fios de crina presos em um prego. Coçando os próprios cabelos, respirou fundo. Não podia falar sobre o que sentiu, mas havia algo ali que a incomodava. A textura de uma cicatriz. Algo que não deveria estar naquele corpo magnífico. Quando foi olhar ao longe, viu o vulto de Trovão desaparecendo na linha do horizonte, rumo ao pasto distante. Um calafrio tomou conta dela, misturado a um aperto que pesava no peito. A fazenda inteira parecia mergulhada em silêncio, cada um processando o que tinha acabado de acontecer e se perguntando se Trovão voltaria por conta própria. Mariana sentia que aquilo ia muito além de um simples rompante de um cavalo arisco. Algo sombrio se escondia na história dele, e ela estava disposta a descobrir o que era. No meio do alvoroço e das respirações ansiosas, ela permaneceu ali, olhando para a imensidão verde,
tentando decifrar os motivos que tornavam Trovão tão arredio e violento. Seu coração palpitava com a responsabilidade que parecia pesar sobre seus ombros. De alguma forma, sabia que aquele cavalo precisava dela tanto quanto ela precisava dele, pois, no fundo, ambos carregavam a dor de não serem compreendidos. E então, cumprindo o exato presságio que lhe rondava a mente, surgiu a lembrança nítida do momento em que seus dedos percorreram o pescoço do garanhão. Ela tinha, de fato, sentido uma marca funda na pele de Trovão. Não havia como negar. Alguém já o machucara, e aquele ferimento velho talvez fosse a origem de todo o medo que agora se manifestava. Um suspiro silencioso escapou-lhe dos lábios, enquanto ao longe a silhueta escura do cavalo finalmente desaparecia atrás de uma colina. Mariana percebeu uma cicatriz antiga embaixo da crina de Trovão, instantes antes de ele disparar para o pasto mais distante, deixando-a com um nó de preocupação no peito. Quem o machucou e por que ele está tão assustado? O amanhecer chegou com uma brisa suave pairando sobre a relva molhada de orvalho. Mariana passou a noite inquieta, relembrando a forma como Trovão a encarara antes de saltar a cerca e desaparecer nas colinas. A imagem daquela cicatriz sob a crina do cavalo não saía de sua mente. Quanto mais pensava, mais vontade tinha de entender o que havia ferido tão profundamente aquele animal. Ela sabia que Trovão reapareceria mais cedo ou mais tarde, pois as pastagens de Boa Vista eram extensas, mas ainda assim seu coração se enchia de ansiedade. Logo ao raiar do sol, ela caminhou até o limite do pasto principal, local onde vislumbrara o cavalo pela última vez. Olhou ao redor em silêncio, sentindo o frescor do dia novo e esperando qualquer sinal de movimento. Seu olhar percorria cada curva do terreno, cada sopro de vento que agitava as folhas. Por fim, notou algo escuro em meio à vegetação mais alta, como se fosse uma sombra bem definida. Ela avançou alguns passos, cautelosa, e então o viu. Trovão pastava num trecho mais afastado, os pelos pretos brilhando com o reflexo alaranjado do sol nascente. Mariana respirou fundo e levou consigo um pouco de capim fresco que recolhera do curral. Sentiu o coração disparar. Se aproximaria devagar, sem assustá-lo. Mas antes de chegar perto, ouviu vozes às suas costas. João e Felipe se aproximavam, ambos montados em cavalos menores. "Aí está ela!" murmurou João, lançando um olhar de desconfiança. "Vai tentar o que dessa vez, hein? Fazer carinho no monstro?" Ele forçou uma risada seca, sem se importar com o fato de Mariana não conseguir responder com palavras. Felipe, por outro lado, não falou nada. Observava a cena com um misto de curiosidade e ceticismo. Ele não entendia de onde vinha aquela coragem de Mariana, mas também não conseguia negar que ela parecia ter algum tipo de jeito especial com Trovão. Ainda assim, ambos ficaram a certa distância, quase esperando para ver se algo daria errado. Mariana levantou o punhado de capim, sem jamais tirar os olhos de Trovão. Deu passos curtos, permitindo que o cavalo percebesse sua presença. Ela notou a orelha dele girar em sua direção, atenta. Aos poucos, Trovão ergueu a cabeça, farejando o ar e virando-se para encará-la. Ele não disparou nem pareceu agressivo. Ao invés disso, ficou parado, analisando-a. Um silêncio denso se formou, enquanto Mariana aproximava a mão do focinho do cavalo. Aquele gesto simples continha toda a sua confiança de que Trovão não a atacaria. O coração dela batia forte, mas ela mantinha firmeza no olhar. Então, em vez de se afastar, Trovão aceitou o capim, mastigando devagar. Mariana sentiu um alívio imediato, como se desse primeiro passo para reconstruir a ponte rompida na tarde anterior. João, ao ver o cavalo comendo na mão de Mariana, virou o rosto com desdém. "Você acha que isso basta para domar esse bicho?" Resmungou, mas sem se aproximar muito. Felipe puxou a rédea de seu cavalo, visivelmente intrigado com a cena. Talvez, pela primeira vez, ele e João tivessem alguma sombra de dúvida sobre o preconceito que nutriam contra a menina muda. À hora do café, seu Ezequiel esperava por todos na varanda da sede. Assim que Mariana entrou, em silêncio, o velho fazendeiro olhou para ela com certa admiração. "Vi o que você fez pela manhã, menina. Trovão te respeitou, não é?" Ele falava numa voz amena, porém cansada. Mariana deu de ombros, sem saber como responder de outro jeito,
mas confirmando com um leve aceno de cabeça. Pois então, continuou Ezequiel, olhando em volta para garantir que todos os presentes ouvissem. A gente vai precisar disso. Vou inscrever o trovão na competição que acontece em alguns meses. Um murmúrio percorreu a pequena roda de pessoas. João descruzou os braços. Pasmo. Como assim competição? Acha que esse cavalo vai obedecer a alguém? E com todo respeito, seu Ezequiel, a gente nem sabe se ele é confiável para uma prova dessas. Felipe permaneceu calado, mas era evidente que estava processando a novidade. Mariana sentiu um aperto no peito. Competição? Ela jamais imaginou que Trovão pudesse ser inscrito em algo do gênero, ainda mais no estado que se encontrava. Ezequiel coçou a barba rala, tentando parecer confiante. Ele tem o porte perfeito e é forte. Se for bem treinado, vai ser uma surpresa e tanto. E... O velho fez uma pausa mirando Mariana. Acredito que nossa garota aqui tem um talento especial para lidar com ele. João balançou a cabeça, ainda incrédulo. Pois então boa sorte, porque ele vai precisar de mais do que carinho e capim para aceitar sela, bridão, tudo isso. Afastando-se sem conseguir retrucar, Mariana decidiu voltar aos estábulos. Precisava verificar se havia algum equipamento que pudesse servir no treinamento inicial de Trovão. Viu que o arreio do cavalo estava jogado a um canto e se lembrou de quando tentaram usá-lo pela primeira vez. Trovão quase derrubara o peão que ousou amarrar as correias em seu lombo. Agora, para fazê-lo aceitar aquilo, era preciso tempo, paciência e, sobretudo, respeito pelos medos do animal. Ao longo do dia, Mariana passou mais tempo perto de Trovão. Enquanto alguns peões cuidavam dos outros cavalos, limpavam cocheiras e organizavam ferraduras, ela se concentrava no garanhão negro, sempre mantendo certa distância até ele se acostumar com a presença dela de forma natural. Notava, porém, que Trovão estremecia se tentassem tocar o local onde ficava a cicatriz escondida pela crina. Toda vez que alguém aproximava a mão daquela área, o cavalo sacudia a cabeça e bufava. Não era pura teimosia. Era como se doesse nele lembrar daquele ferimento. Os cochichos pela fazenda começaram. É impossível domar esse cavalo a tempo. Alguém dizia enquanto ajeitava sacos de ração. Ele é perigoso demais. Outra pessoa replicava. Mariana fingia não ouvir, mas sentia a descrença a cada passo. Mesmo muda, tinha que lidar com os olhares de reprovação. No fim da tarde, quando o calor abrandava, ela levou Trovão para um pequeno cercado que ficava separado do curral principal. Sem força ou gritos, apenas com movimentos suaves, tentava fazê-lo andar em círculo, dando voltas. No começo, ele disparava e relinchava, mas aos poucos foi encontrando um ritmo mais calmo. Quando parou, Mariana aproximou o pano de sela, passando levemente pelas costas do cavalo, sem prender nada, apenas para que ele se acostumasse. Foi nesse momento que João apareceu, encostado na cerca, lançando comentários sarcásticos. Bonito de ver, mas espera botar o arreio de verdade para ver o barraco que o bicho faz. Ele acabou soltando um riso amargo, segurando uma corda na mão. Mariana nem olhou para ele, preferiu manter a atenção no cavalo que ainda balançava a crina, meio desconfiado. Para surpresa de todos, Felipe surgiu ao lado de João e não fez coro às provocações. Deixe ela. Se o seu Ezequiel confia, não custa ver no que vai dar. As palavras soaram como uma trégua, mesmo que provisória. João não respondeu, apenas bufou e saiu andando. Quando o sol começou a se pôr, Mariana ofereceu água a Trovão e, em um gesto delicado, tocou novamente sua crina com cuidado. Ele não se afastou tanto desta vez. Ao contrário, inclinou as orelhas para trás, como se prestasse atenção em cada movimento dela. A noite trouxe consigo um vento mais fresco e Mariana decidiu recolher o cavalo ao estábulo para que descansasse. Seu Ezequiel estava lá, observando em silêncio. Quando Mariana se aproximou, o fazendeiro fez um sinal de positivo com a mão e moveu os lábios num obrigado. Ela sentiu um calor de gratidão tomar-lhe o peito. Voltou-se para Trovão, que parecia exausto depois do treino leve, mas muito menos arredio do que antes. Enquanto ele bebia água no cocho, ela notou que a respiração do animal estava mais tranquila. Era como se, aos poucos, ele começasse a entender que aquele novo jeito de lidar com ele não era uma ameaça. Já tarde da noite, Mariana não resistiu e voltou discretamente ao estábulo para ver se Trovão estava bem. A lua iluminava as tábuas do teto, projetando sombras compridas.
O cavalo, ao perceber a presença dela, ergueu a cabeça e respirou fundo. Não recuou quando sentiu a mão dela no pescoço, nem quando ela roçou os dedos pelos pelos macios abaixo da crina. Seus olhos pareciam menos assustados do que no início do dia. Havia algo de reconfortante naquela cena silenciosa. Ao lado dele, Mariana deixava de lado as inseguranças sobre sua própria condição. Se para o mundo ela não tinha voz, para Trovão, esse detalhe não parecia importar. Ele a entendia por meio do toque, do olhar, do ritmo compassado das respirações. Mariana inclinou-se, apoiando a testa na lateral do pescoço do cavalo, sentindo o calor que emanava dali. Um momento de paz em meio às tensões da fazenda, as incertezas sobre os sabotadores e a descrença geral de que aquele animal poderia competir. Por mais que não pudesse explicar em palavras, algo dentro dela dizia que estavam no caminho certo. Com um suspiro quase de alívio, ela percebeu Trovão abaixar a cabeça, relaxando de maneira evidente. O focinho dele tocou seu ombro, quase como um gesto de confiança total. Foi o instante em que ela sentiu a sensação plena de que aquele cavalo estava começando a acreditar nela, tanto quanto ela acreditava nele. Foi quando Trovão, enfim, encostou o focinho no ombro de Mariana e o som de cascos se fez ouvir do lado de fora do estábulo. Alguém estava chegando e não parecia ter boas intenções. O sol se erguia lentamente sobre a fazenda Boa Vista, tingindo o horizonte com tons de laranja suave. Mariana terminou de alimentar os potros no pequeno curral e seguiu em passos tranquilos na direção do estábulo principal. As recordações da noite anterior ainda lhe pesavam na mente. Aquele som de cascos chegando sorrateiramente, a maneira como Trovão ergueu as orelhas, alerta. Ela não vira ninguém ao sair, mas a sensação de que algo estranho rondava o lugar persistia. Enquanto caminhava, passou os olhos pelos gramados e cercas, procurando qualquer sinal fora do normal. Queria ter certeza de que nada fora vandalizado. Ultimamente a fazenda andava agitada demais, cordas arrebentadas, ferramentas desaparecendo e, principalmente, o risco constante de alguém prejudicar Trovão. Os boatos corriam soltos entre os peões, muitos suspeitando de sabotagem. Afinal, a fazenda Boa Vista tinha concorrentes de olho em seu sucesso, e Trovão era o alvo perfeito para desestabilizar tudo. Quando Mariana entrou no estábulo, encontrou João se queixando com outro peão sobre o arreio de um dos cavalos ter sido cortado durante a madrugada. Ela imediatamente se aproximou para ver com o senho franzido em preocupação. João ergueu o arreio danificado, mostrando uma parte da tira principal completamente retalhada, como se alguém tivesse passado uma faca ali. "Olha só para isso!" gritou ele, irritado. "Acha mesmo que um cavalo faria um estrago tão limpo assim?" O outro peão balançou a cabeça, tão perplexo quanto. "Do jeito que as coisas andam, não duvido que haja quem queira ver a gente falir." Mariana tocou a tira cortada com cuidado, sentindo a aspereza do couro onde a lâmina passara. Engoliu em seco, sem conseguir soltar uma única palavra que consolasse o companheiro de trabalho. Mas seu olhar firme demonstrava a indignação que sentia. Trovão, acomodado em sua baia, relinchou baixinho ao ver Mariana. Ela foi até lá e notou que o cavalo parecia tenso, mexendo a cabeça de um lado para o outro. Talvez pressentisse o clima pesado que tomava conta do estábulo. "Esse cavalo tem um gênio do cão", comentou um peão ao passar, mas não em tom de deboche. Era mais uma constatação de que Trovão não era um animal fácil. Mesmo assim, a cada dia Mariana se convencia de que a agressividade dele vinha de um medo profundo. Os cochichos se espalhavam pelos corredores. Muitos funcionários se mostravam mais rudes, dizendo que, se não domassem Trovão, a situação ficaria crítica. A fazenda planejava colocá-lo numa competição futura e, com os problemas recentes, o treino estava ameaçado. Mariana, calada, procurou Felipe para entender o que estava acontecendo. Encontrou-o perto do depósito de ração, olhos cravados numa poça escura no chão. "Isso aqui não parece ser só água", comentou Felipe, molhando um dedo e cheirando. Ele fez uma careta, balançando a mão como se quisesse afastar o odor ruim. "Não faço ideia do que pode ser, mas é forte." Mariana franziu o senho, inquieta, aproximando-se para ver mais de perto. Se fosse algum produto químico, poderia colocar a saúde dos cavalos em risco. Ela levou as mãos ao rosto, num gesto de preocupação genuína, e Felipe entendeu sem que ela falasse. "Não se preocupe.
Vou avisar seu Ezequiel para a gente dar uma olhada melhor nisso aqui, disse tentando tranquilizá-la. Ela assentiu com a cabeça e os dois saíram juntos para procurar o dono da fazenda. Ao caminhar pelo pátio interno, viram alguns fardos de feno revirados com pedaços espalhados pelo chão, como se alguém tivesse vasculhado ou sabotado o alimento dos animais. Mariana pegou um punhado daquele feno e notou que ele estava úmido demais, quase podre. Algo havia sido derramado ali. Quando finalmente encontraram seu Ezequiel, ele conversava com 2 peões mais velhos, com a testa franzida de preocupação. Ao perceber a aproximação de Mariana e Felipe, perguntou de imediato: "O que houve agora?" Felipe explicou sobre o líquido estranho no depósito de ração e o estado do feno. Ezequiel respirou fundo, demonstrando toda a tensão que vinha se acumulando nos últimos dias. "Isso não é normal", murmurou, olhando para Mariana como se ela pudesse dar uma resposta. "Temos que ficar atentos. Quem for que esteja tentando derrubar a fazenda está fazendo um bom trabalho para nos deixar nervosos." Mariana pensou em Trovão. As sabotagens todas pareciam apontar para enfraquecer a fazenda Boa Vista, mas ela temia especialmente pelo bem-estar do Garanhão. Se era verdade que ele seria a aposta mais valiosa na competição, seria natural que fosse alvo de ataques diretos, seja para feri-lo, seja para tornar seu treinamento impossível. Na hora do almoço, o clima estava pesado. Poucas conversas fluíam entre os funcionários, e a maioria comia em silêncio, olhando desconfiadamente para os lados. Até João, que vivia resmungando, mantinha-se calado, mastigando com o senho fechado. Mariana sentia um arrepio percorrer-lhe a espinha. Era como se todos ali soubessem que algo pior podia acontecer a qualquer momento. Após a refeição, ela decidiu retomar o treino de Trovão, mesmo com o dia conturbado. Precisava desviar a mente de tantas preocupações e acreditar que, se trabalhasse focada no cavalo, ao menos preservaria a parte boa daquela história. Conduziu Trovão para o pequeno redondel, um cercado circular onde poderia fazê-lo exercitar-se sem tantos riscos de fuga. Os passos do animal ecoavam no chão batido e Mariana o observava com atenção, buscando sinais de cansaço ou ansiedade. Mesmo tenso, Trovão aceitava trotar em círculos, lançando de vez em quando um olhar na direção da jovem, como se buscasse confirmar que ela continuava lá, em silêncio, pronta para acalmá-lo. "Ainda acha que esse bichão pode ser controlado?" A voz de João soou seca às costas de Mariana, que se virou para encará-lo. Ele tinha as mãos na cintura e parecia menos hostil do que nos dias anteriores. Talvez estivesse preocupado com as sabotagens e o rumo que a fazenda tomaria. Ela fez um gesto de cabeça, dando a entender que acreditava sim na possibilidade de avanço no treinamento. "Vai ver, é a única chance que temos, né?" emendou João, olhando para Trovão. "Se esse cavalo der certo na competição, pode ser a salvação da fazenda. Mas se tudo der errado..." Ele não completou a frase. Mariana percebeu o desespero escondido em sua voz. Ela encostou a mão no ombro dele, tentando transmitir algum tipo de esperança. Nesse instante, um barulho estranho veio do outro lado do redondel. Trovão, assustado, empinou levemente, como se preparasse para uma fuga. Mariana correu até ele, estendendo a mão e tentando acalmá-lo antes que a reação fosse mais grave. O cavalo bufou forte, mas aceitou a aproximação dela. João se virou para ver o que causara aquele ruído e encontrou uma pá caída, sem ninguém por perto. "Que diabo?" murmurou, pegando a pá e olhando ao redor. Não havia vento forte, ninguém do outro lado. Era mais um detalhe mínimo, mas que alimentava a suspeita de que o clima de tensão não era mera coincidência. Trovão ainda tremia um pouco quando Mariana passou a mão em seu pescoço. Ela sentiu o músculo dele pulsar sob a pele escura e sussurrou mentalmente uma prece muda, pedindo que a paz retornasse àquele lugar. O cavalo fungou e aos poucos se acalmou, retomando o passo no redondel. Quando a tarde caiu, Felipe a chamou num canto. "Tô achando tudo isso muito estranho", disse, com a voz baixa para que ninguém mais ouvisse. "Algumas ferramentas sumiram, os arreios foram cortados, agora esse feno estragado. Parece que alguém quer mesmo provocar prejuízo de todo jeito. E eu não gosto de pensar assim, mas... pode ter gente de dentro envolvida." Mariana arregalou os olhos, mas não tinha como responder. O estômago deu um nó só de imaginar que algum colega ali pudesse estar ajudando a sabotar a fazenda. Seu Ezequiel sempre fora bondoso,
pagava em dia, dava moradia e comida a todos. Quem faria algo assim? Por via das dúvidas, vou ficar mais atento à noite, continuou Felipe. E sugiro que você faça o mesmo, principalmente com Trovão. Sabe-se lá se não vão tentar machucá-lo diretamente. Ela concordou com um aceno e, junto dele, voltou ao estábulo para ver se tudo estava em ordem. Trovão estava na sua baia, repousando com as orelhas em alerta, como se captasse o mau pressentimento no ar. Mariana decidiu que naquela noite dormiria bem perto dali caso algo acontecesse. Enquanto o resto da fazenda jantava, ela deixou uma pequena cama improvisada num quarto anexo ao estábulo, onde guardavam utensílios de montaria. De tempos em tempos, passava pela baia do cavalo, conferindo se estava tudo tranquilo. Trovão a recebia com um relincho suave, como se agradecesse a companhia. A madrugada avançou silenciosa, e o cansaço fez Mariana cochilar por um momento. Acordou assustada com um som abafado, algo como passos leves no chão de terra, aproximando-se do estábulo. Saiu do quartinho, tateando a lanterna e os olhos já se acostumando à escuridão. A brisa gelada da noite arrepiou-lhe a pele. Foi nesse instante que ela ouviu Trovão relinchar de maneira diferente, como se estivesse em pânico. O som ecoou no corredor silencioso, despertando a adrenalina de Mariana. Ela correu até a baia, o coração disparado, e viu o cavalo sacudir a cabeça, os olhos esbugalhados. Não havia ninguém à vista, mas os passos continuavam, abafados, próximos, como se alguém tentasse se esconder nas sombras. Trovão relinchava cada vez mais alto, pisoteando o chão com inquietação, como se pressentisse que um perigo iminente estava ali, a poucos metros. Mariana prendeu a respiração e apertou a lanterna em mãos, tentando acalmar o garanhão, mas também se preparando para enfrentar quem quer que fosse que rondava aquela escuridão. Tarde da noite, Mariana ouve passos abafados perto da baia de Trovão, e o garanhão relincha em alarme, como se pressentisse um perigo iminente. Mariana despertou com o coração aos pulos, ainda sentindo o eco do relincho aflito de Trovão nos ouvidos. O ruído de passos na escuridão do estábulo na noite anterior a deixara alerta e, sem pensar duas vezes, ela se levantou, pegando a lanterna na pressa. Correu pelos corredores do estábulo, os pés levantando poeira no chão de terra batida. As sombras se movimentando conforme a luz amarelada balançava em suas mãos trêmulas. Ao chegar à baia de Trovão, viu a silhueta de alguém agachado perto dos sacos de ração. A figura usava um chapéu de abas largas que escondia o rosto, mas era possível notar a pressa com que revirava o alimento. Quem quer que fosse, parecia procurar algo ou talvez estivesse tentando adulterar a comida do cavalo. O estômago de Mariana revirou ao imaginar que poderiam estar envenenando Trovão. Sentindo uma coragem que brotava mais da indignação do que de qualquer lugar, Mariana apontou a lanterna contra o invasor, a luz piscando sobre o feixe de ração esparramado. Trovão, no interior de sua baia, relinchou de desespero, batendo as patas contra a porta. A pessoa misteriosa ergueu a cabeça e, quando notou que fora flagrada, tentou fugir, empurrando Mariana com força. Ela cambaleou alguns passos para trás, quase deixando a lanterna cair, mas conseguiu se recompor a tempo de agarrar o braço do intruso numa tentativa de detê-lo. Num ímpeto de força, a figura se desvencilhou, empurrando Mariana contra a lateral da baia de Trovão. Com o susto, o cavalo se agitou ainda mais, investindo contra a porta que começava a estalar. Em meio à correria, o vulto correu em direção à saída lateral do estábulo. Mariana foi atrás, mas tropeçou em ferramentas abandonadas no caminho. Ao recuperar o equilíbrio, viu apenas a porta entreaberta e um silêncio cortante. Seu primeiro pensamento foi checar Trovão. Correu de volta e iluminou o interior da baia. O cavalo estava empinando, a crina balançando, as narinas dilatadas de puro terror. O suor escorria pelos flancos escuros, e os relinchos ecoavam como se anunciando um ataque iminente. As tábuas do portão cederam num estrondo, e Trovão quase pôs as patas dianteiras para fora. Mariana largou a lanterna no chão, luz apontada para cima, e ergueu as mãos num gesto urgente de calma. Sem fazer barulho, aproximou-se do cavalo, tocando-lhe o pescoço para acalmá-lo. Sentia o coração disparar, mas sabia que precisava manter um ar de confiança. "Shhh", murmurou, embora nenhum som de fato saísse de sua garganta. Mentalmente pedia a Trovão que se tranquilizasse.
O cavalo reagiu àquela presença conhecida, cessando os coices contra a porta e focando o olhar em Mariana. Ofegante, ela deslizou a mão pelos pelos úmidos, sentindo o animal tremer. Não havia dúvida de que ele estava assustado e que alguma coisa muito errada acontecia ali. O barulho dos peões chegou logo depois. João, Felipe e mais 2 ou 3 surgiram correndo, armados de lanternas e pedaços de pau, prontos para enfrentar quem estivesse invadindo a fazenda. Encontraram Mariana ajoelhada perto da porta da baia, acariciando o cavalo que bufava. O estrago era visível. Madeiras quebradas, sacos de ração rasgados, uma confusão de pegadas espalhadas. A lanterna dela iluminava o ambiente de forma trêmula, lançando sombras distorcidas nos cantos. "Mas o que está acontecendo aqui?" gritou João, passando os olhos pela cena. "Foi você que deixou a porta aberta, Mariana?" Ela se virou indignada e negou com um sinal enfático da cabeça. Queria desesperadamente explicar o que vira, mas as palavras não saíam. Podia apenas gesticular na direção da porta lateral, tentando mostrar que alguém fugira por ali. Ainda assim, alguns peões olhavam com desconfiança. Afinal, não havia mais ninguém ali para confirmar sua história. "E a porta arrebentada? E esses sacos de ração revirados?" insistiu outro, apontando o estrago no chão. A tensão subiu como vapor, pois era a segunda vez que algo tão grave acontecia em poucos dias. Felipe, em silêncio, iluminava o local, observando cada detalhe, inclusive o pânico estampado nos olhos de Trovão. Mariana só conseguia apontar para o rumo por onde o invasor escapara, mas, ao verificarem a saída lateral, não encontraram viva alma. O breu da noite ocultava qualquer trilha imediata. Alguns passos e pegadas se misturavam à terra pisada que circundava o estábulo, mas nada que fosse suficiente para identificar o culpado. João, cada vez mais irritado, soltou um palavrão e se voltou contra Mariana. "Como é que você pode ter certeza de que tinha alguém aí? Cadê esse sujeito? Sumiu no ar?" Ela fez menção de segurar a lanterna, guiando a luz para o rastro no chão. Felipe se aproximou para ver melhor e notou a bagunça na ração, com evidentes marcas de botas. "Tem pegadas aqui, sim. Não parece coisa dela." Ele olhou para Mariana, que mantinha um semblante tenso, respirando de forma pesada. "Ninguém andaria com botas tão grandes assim na fazenda sem a gente notar. Pode ser alguém de fora." Alguns peões ainda hesitavam, soltando acusações veladas. Mas o alívio de Mariana foi grande quando ouviu a voz de seu Ezequiel, que chegara ao local, de pijama e rosto preocupado, mas com uma autoridade que impunha respeito. "Silêncio!" exclamou erguendo uma das mãos. "Vejo pelo estado do estábulo que algo grave aconteceu, e eu confio em Mariana. Se ela diz que viu alguém, então viu." Houve um murmúrio de concordância hesitante, mas as reclamações diminuíram. Os olhos de Ezequiel se estreitaram ao encarar os sacos rasgados e a porta quase destruída. "Nós não podemos ignorar que a Fazenda Boa Vista tem inimigos. Alguém anda rondando o lugar tentando prejudicar a gente. Ontem foram as ferramentas sabotadas, hoje é isso." Trovão, ainda nervoso, raspava o chão com a pata. Mariana se ergueu e aproximou o rosto do animal, acariciando-lhe a crina, como se agradecesse pela calma que ele começava a demonstrar. A presença dela era a única capaz de diminuir a tensão do cavalo. Ezequiel observou a cena com apreensão no olhar, mas também um certo orgulho de ver como a jovem conseguia manter Trovão sob controle, mesmo em situações extremas. Quando a poeira baixou um pouco, começaram os reparos emergenciais. Recolheram as tábuas caídas, forçaram a porta para manter Trovão seguro e tentaram limpar os sacos de ração espalhados. O cavalo ainda se mexia inquieto. A cada martelada ou ruído mais alto, levantava as orelhas, pronto para novo ataque de pânico. Mariana permaneceu todo o tempo ao lado dele, sussurrando sem voz, transmitindo confiança por meio de leves toques e do olhar firme. Com o dia clareando, Felipe encontrou no chão, perto dos sacos rasgados, um pequeno pedaço de tecido escuro, como se fosse parte da roupa de alguém. Mostrou a seu Ezequiel, que franziu as sobrancelhas, murmurando que aquele tecido não pertencia a nenhum de seus empregados. Pouco depois, outro peão informou ter encontrado uma pegada clara na terra úmida do lado de fora, algo grande, provavelmente de uma bota de cano alto. "Então é verdade que andam espreitando a fazenda", comentou João, agora um pouco mais calmo, mas ainda chateado pela confusão.
Talvez seja aquele fazendeiro de quem já ouvimos falar. Dom Silvério, não é? Vive querendo comprar as terras de seu Ezequiel por um valor abaixo do mercado. E dizem que ele não é muito chegado à honestidade. Ezequiel coçou a barba pensativo. É possível que seja ele, ou alguém contratado para perturbar nossa paz. Não podemos baixar a guarda. O dia finalmente rompeu com a luz tímida do sol, revelando o estrago feito durante a madrugada. Cansados, mas decididos a não se deixar abater, os peões se dividiram para consertar a porta da baia, organizar a ração e limpar os vestígios da briga. Trovão recebeu água e um pouco de capim fresco para se acalmar. Mariana aproveitou para examinar o cavalo em busca de ferimentos, aliviada por encontrá-lo somente trêmulo, sem machucados sérios. Quando tudo pareceu um pouco mais calmo, Ezequiel chamou Mariana para caminhar até o lado de fora, onde as marcas das pegadas ainda eram visíveis. Ele tinha o senho franzido, como se pensasse em voz alta. Quem fez isso voltará. Gente assim não desiste na primeira. Precisamos reforçar a vigilância. Não quero perder esse cavalo, nem ver meu povo em risco. Mariana assentiu e se abaixou para tocar a marca de bota na terra, os dedos passando pelo contorno recém-cravado no barro. Pensou na figura que vira sob a luz instável da lanterna, revirando a ração de Trovão como se quisesse envenená-lo ou deixá-lo doente. Se não tivessem chegado a tempo, talvez o cavalo já estivesse sofrendo alguma consequência terrível. Um calafrio percorreu-lhe a espinha. No silêncio dos primeiros raios da manhã, ela ergueu o olhar e avistou algo que fez seu coração disparar. No topo de uma colina distante, uma sombra montada a cavalo as observava em completo silêncio. Não dava para distinguir o rosto, mas era evidente que a pessoa estava vigiando seus movimentos. Quando Mariana levou a mão à testa para proteger os olhos do sol nascente, a figura misteriosa virou a montaria e sumiu por trás do morro, engolida pela névoa leve que se erguia. Enquanto examinava a pegada na terra, Mariana ergueu o olhar e viu uma figura distante a cavalo, observando-a do alto de uma colina, antes de desaparecer na névoa da manhã. A luz da manhã atravessava as frestas do telhado do estábulo, pintando listras douradas sobre a palha espalhada pelo chão. Mariana já havia passado as primeiras horas do dia reorganizando o espaço, limpando vasilhames e verificando cada uma das baias, especialmente a de Trovão. A lembrança da figura misteriosa na colina ainda a atormentava. Sempre que fechava os olhos, revia a silhueta imóvel vigiando a fazenda. Precisava manter a cabeça erguida e seguir adiante, pois seu Ezequiel exigira que o treinamento do garanhão continuasse. Ela estava decidida a levar Trovão para o pequeno redondel no fim do pátio. Sabia que ele precisava de exercícios mais estruturados, acostumar-se ao peso de mantas e à sensação de ter alguém por perto sem entrar em pânico. Desde a tentativa de invasão na noite anterior, o cavalo parecia ainda mais desconfiado, reagindo com relinchos curtos a qualquer barulho ou sombra repentina. O barulho dos martelos dos peões consertando uma cerca quebrada mais atrás fez o garanhão erguer a cabeça e bufar, relembrando a todos que bastava um susto para que ele explodisse em fúria. Quando Mariana finalmente aproximou a manta do lombo de Trovão, ele prendeu a respiração, a musculatura retesada. Por um instante, ela se perguntou se valia a pena forçar aquilo. Mas seu Ezequiel fora claro. Se não começassem logo, nunca chegariam a tempo para a competição. Com gestos leves e ritmo constante, colocou a manta sobre as costas do cavalo, sem apertar, sem amarrar nada. Ficou apenas esperando que ele aceitasse aquele contato estranho. Trovão trotou em círculo, sacudindo a crina, mas não a derrubou. Tá achando que vai conseguir assim? João perguntou, recostado na cerca, os braços cruzados. O tom de voz soou mais impaciente do que irônico desta vez. Mesmo que Mariana não falasse, ele tinha certeza de que ela entendia a provocação. Eu que devia estar treinando esse bicho. Tô na lida há muito mais tempo. Mariana o encarou, os olhos firmes, mas sem agressividade. Conhecia o temperamento de João, que costumava se sentir diminuído sempre que outra pessoa recebia a atenção ou confiança de seu Ezequiel. A resposta silenciosa de Mariana, porém, parecia irritá-lo mais do que 1000 palavras. Ele esbravejou. Tá bom. Continua aí com esse teatrinho manso. Mas se ele surtar, não diga que não avisei. Felipe, ao lado, mantinha o olhar atento no redondel.
Apesar do ceticismo, ele vinha assumindo um papel mais observador. Parecia se perguntar se aquela garota muda, com uma delicadeza quase impossível de explicar, poderia realmente alcançar algo que os peões mais experientes não tinham conseguido. No centro do cercado, Mariana voltou a atenção para Trovão. Sentindo a tensão do cavalo diminuir um pouco, ela pegou a sela leve, própria para iniciar cavalos jovens ou desconfiados, e começou a posicioná-la sobre a manta. A cada movimento, pausava para acariciar o pescoço do animal, como se dissesse: "Está tudo bem, estou aqui." Mesmo sem falar, o contato suave parecia surtir o efeito. Trovão emitiu um resmungo e se moveu para o lado, mas não deu coices ou relinchos enfurecidos. Era quase como se, internamente, decidisse dar a ela o benefício da dúvida. Mariana respirou fundo, sentindo um fio de esperança. Olhou brevemente para fora do cercado e viu que seu Ezequiel assistia de longe com expressão preocupada, mas confiante. João, embora resmungasse, continuava imóvel, presenciando o processo. Um grupo pequeno de peões seguia com seus afazeres, mas sempre lançando olhares curiosos. Afinal, não era todo dia que se via alguém montar um cavalo tão temido, muito menos sem usar gritos ou métodos rudes. A sela repousou no lombo de Trovão por alguns segundos. Ele balançou a cabeça, incomodado com as tiras tocando seus flancos. Mariana afastou a mão, deixando-o se familiarizar com o objeto. Quando o cavalo parou de sacudir a cauda, ela deu continuidade e ajustou as correias com cuidado. Seu coração batia acelerado, ciente de que qualquer movimento mais brusco podia desencadear um desastre. Depois de tudo o que sucedera nos últimos dias, sabotagens, noites mal dormidas, a sensação de que havia alguém observando cada passo dela e de Trovão, qualquer conquista era uma faísca de vitória. De súbito, um estalo mais alto fez Trovão recuar 2 passos relinchando. João havia derrubado, sem querer, um pedaço de madeira no chão. Mariana ergueu a mão, gesticulando para que ele se afastasse, enquanto tentava tranquilizar o cavalo. João, de cara fechada, recolheu a madeira e saiu, bufando de frustração. Afinal, não queria parecer culpado por um fracasso que julgava inevitável, mas também não aceitava o fato de Mariana estar avançando mais do que ele esperava. Felipe se aproximou e ficou do lado de fora do cercado, sem dizer nada. Parecia torcer, mesmo que silenciosamente, para que tudo desse certo. Confiava em Mariana mais do que gostaria de admitir, ainda mais agora que as tensões aumentavam na fazenda. Ele próprio presenciara ações suspeitas, como a sabotagem no galpão, arreios cortados e estranhos barulhos na madrugada. Se havia alguém interessado em ver o fracasso da fazenda Boa Vista, Trovão era o alvo perfeito. Passados alguns minutos, Trovão parou de se debater. Mariana ensaiou puxar levemente a rédea, testando a reação. O cavalo se mexeu, os olhos atentos a cada minúsculo movimento dela. Daria certo ou não? Foi quando ele decidiu obedecer, seguindo num passo hesitante ao redor do cercado. Mariana quase sentiu vontade de sorrir. Se pudesse expressar com palavras, teria comemorado em voz alta. Mas seu silêncio também falava muito. A perseverança com que segurava as rédeas dizia aos demais que valia a pena insistir. Depois de algumas voltas, Mariana afrouxou os arreamentos. Deixou Trovão solto, apenas com a sela pousada. Era preciso que ele entendesse que aquela sensação não necessariamente significava dor ou ameaça. Com um sopro interno de alívio, ela percebeu que não houvera coices nem investidas selvagens. Um progresso significativo. No entanto, ao desmontar o equipamento e guardar tudo numa bancada improvisada do lado de fora, ela encontrou João esperando-a, com as mãos na cintura e um ar de reprovação. Seu Ezequiel mandou avisar que está de olho na competição e que é melhor acelerar o ritmo, disse ele, tentando, de certa forma, intimidá-la. Mas tomara que você não ache que já ganhou o cavalo. Basta um susto para ele meter o pé na gente de novo. Mariana ergueu o olhar em silêncio. Embora não pudesse falar, o que seus olhos transmitiam a João era nítido. Não se tratava de ganhar ou perder, mas de conquistar, passo a passo, a confiança de um animal traumatizado. O que menos precisava agora era de alguém cuspindo o pessimismo em cima do esforço dela. Contudo, sabia que ele também agia assim por medo de falhar com o patrão. Algum tempo depois, o sino para o almoço soou.
e todos se dirigiram ao refeitório. O clima na fazenda seguia tenso. Bastava sentar-se à mesa para sentir os olhares desconfiados. Havia quem especulasse que o responsável pelas sabotagens poderia ser um peão inconformado, mas a maioria apostava em gente de fora. Talvez um concorrente que desejasse comprar a fazenda a preço de banana. Mariana comia em silêncio, olhando vez ou outra para João, Felipe e seu Ezequiel, tentando captar fragmentos das conversas ao seu redor. A tarde trouxe novas tarefas. Mariana decidiu aproveitar a luz do fim do dia para caminhar com Trovão pelos arredores, ver se ele se acostumaria aos ruídos do vento batendo nos arbustos, às vozes de quem passava, ao latido de algum cão correndo pelos campos. Sabia que, para conquistar a confiança do cavalo, era preciso mostrar que nem tudo era ameaça. O treino manso, passo a passo, era a chave. Embora João não aprovasse, Felipe ocasionalmente ajudava, segurando a corda guia ou abrindo uma porteira. Naquele fim de tarde, as nuvens alaranjadas pareciam emoldurar a dupla, Mariana e Trovão, caminhando num ritmo quase harmonioso. Seu Ezequiel os avistou de longe e acenou, demonstrando uma satisfação cautelosa. A competição não demoraria a chegar, e toda melhora era preciosa. Ele também sentia a necessidade de elevar a vigilância, pois, a cada dia, mais sinais de sabotagem surgiam. Se não protegessem Trovão, a fazenda poderia ruir financeiramente, além de perder um animal de valor incalculável. Com o sol já baixo no horizonte, Mariana levou Trovão de volta ao estábulo. Depois de um dia intenso, o cavalo parecia exausto, mas menos arredio. Ainda mantinha as orelhas em alerta, porém permitiu que ela passasse a escova em seu pelo com mais suavidade, sem grandes sustos. Ao terminar de cuidar dele, segurou o rosto do garanhão e olhou dentro de seus olhos, como se dissesse, sem som: "Vamos conseguir." Quando a noite caiu, cada trabalhador seguiu para seu quarto, encerrando mais um dia repleto de incertezas. Mariana, cansada, foi a última a sair do estábulo. Levava nas mãos a lanterna e caminhava em direção à sede da fazenda, as botas amassando a terra úmida. Parou um instante perto da cerca que delimitava o lado leste do terreno para verificar o cadeado, lembrando dos invasores que rondavam a propriedade. Foi então que avistou, sob a fraca luz da lanterna, grandes marcas de cascos cravadas no chão. A forma e o tamanho eram bem maiores que as de Trovão, confirmando que outro cavalo robusto passara por ali. Antes de se recolher para a noite, Mariana percebeu pegadas de cascos do lado de fora da cerca, maiores que as de Trovão, indicando que outro cavalo poderoso esteve ali, alimentando a crescente suspeita de que um fazendeiro rival ou um capanga esteja envolvido. O sol nasceu tingindo a fazenda Boa Vista de tons dourados, mas a leveza da paisagem não refletia o clima tenso que crescia entre as cercas. Logo ao acordar, Mariana seguiu até o limite do pasto onde, na véspera, encontrara marcas de cascos desconhecidos. Havia chovido de madrugada, deixando o terreno úmido, mas ainda assim ela podia ver rastros recentes levando em direção à divisa com a propriedade vizinha. Aquilo aumentava sua preocupação. Quem quer que tivesse rondado a fazenda andava muito perto, testando a atenção de todos. Passou os dedos pelo barro, recordando a silhueta que vira tempos atrás, espreitando do alto da colina. A cicatriz, sob a crina de Trovão, também não saía de sua cabeça, pois a cada vez que tocava aquela região, o cavalo reagia como se fosse tomado por uma lembrança dolorosa. Não restavam dúvidas de que ele já sofrera maus tratos graves, o que explicava toda a desconfiança que carregava. Quando voltou à sede, encontrou João e Felipe conversando perto do estábulo. O clima era denso, João gesticulava irritado e Felipe mantinha a expressão cerrada, como alguém que tenta manter a calma. Assim que a avistou, João estreitou os olhos e reclamou: "A sabedoria popular diz que cavalo com trauma não muda de temperamento. A gente está arriscando muito tempo e recurso nessa história de domar o Trovão para competição." Felipe olhou para Mariana, tentando manter a voz firme. "E qual seria a alternativa? Vender o cavalo? Deixar ele encostado? A fazenda está numa situação financeira delicada, João. Se Trovão der certo na competição, pode salvar todo mundo aqui." O homem corpulento soltou um suspiro impaciente, mas não retrucou. Estava cansado das desconfianças que pairavam no ar, das sabotagens misteriosas e do medo constante de que algo pior acontecesse. Mariana,
em silêncio, fez um gesto para que os dois a seguissem até a baia de Trovão. Precisava mostrar o que havia percebido na véspera. Eles entraram no estábulo e Mariana apontou para o canto onde ficavam os sacos de ração. Havia sinais de que alguém estivera ali, talvez buscando cortar ou envenenar o alimento. Um odor estranho persistia, embora sutil. João se aproximou, cheirando com cuidado, fazendo uma careta. Não consigo dizer o que é, mas não é normal. Felipe concordou, passando os olhos pelas marcas de arranhão. Isso aqui não é de rato nem de cavalo roendo. Alguém andou mexendo com certeza. Mariana então foi até Trovão, que repousava ansioso em sua baia. O cavalo virou a cabeça ao percebê-la. Ela estendeu a mão, sentindo o calor que emanava do animal, mas também a tensão. Aproximou a ponta dos dedos da crina, onde ficava a cicatriz. Assim que tocou aquela área sensível, Trovão sacudiu a cabeça, recuando alguns passos. O estampido dos cascos ecoou, chamando a atenção dos dois homens. É essa marca que falei, murmurou Felipe olhando para João. Parece bastante antiga, mas deve ter sido muito feia. Explica por que ele é arisco. João assentiu sem muito entusiasmo, como se não quisesse admitir que começava a entender melhor o comportamento do cavalo. Se realmente foi maltratado antes de chegar aqui, quem sabe o que esse bicho passou? Mariana então gesticulou para que os dois a seguissem até o escritório improvisado de seu Ezequiel, uma pequena sala ao lado da cozinha. Lá, o velho fazendeiro manuseava um fichário grosso de registros veterinários. Assim que notou a presença dos três, franziu a testa, aborrecido com a situação que se desenrolava na fazenda. Pegou um papel amarelado e o estendeu sobre a mesa. Encontrei isso nos arquivos, disse, batendo de leve no documento. É o atestado veterinário de quando Trovão chegou. Registra que o cavalo apresentava hematomas graves e traumas psicológicos evidentes. As anotações dizem que ele provavelmente foi espancado ou submetido a algum tipo de treino brutal. O silêncio caiu na sala. Mariana encarou as linhas escritas, sentindo um nó na garganta. Não precisava de palavras para compreender a dor que o cavalo carregava. Era como se, mesmo em silêncio, ela também conhecesse as sombras de quem não consegue se defender quando mais precisa. Ezequiel suspirou, passando a mão no queixo. Agora faz sentido porque ele reagiu tão mal a qualquer tentativa de laçar ou apertar o lombo, e também explica a agressividade com estranhos. Mas isso não muda o fato de que precisamos dele pronto para a competição, em poucos meses, ou a fazenda corre sério risco financeiro. Então vamos continuar tentando. Felipe ergueu a voz, surpreendendo João e os outros. A Mariana está fazendo progresso, mesmo que pequeno. Mas essa sabotagem, quem quer que seja, quer ver tudo desandar. João apertou os punhos. Até onde sei, Dom Silvério sempre quis comprar parte dessas terras. Se Trovão fracassar na competição e a fazenda Boa Vista não se reerguer, vai ficar mais fácil para ele levar. O nome do tal Dom Silvério pairou no ar como uma ameaça palpável. Quase todos já tinham ouvido histórias sobre os métodos questionáveis daquele fazendeiro, que vivia do outro lado da colina. Ninguém ali tinha provas de que ele era o responsável pelas invasões noturnas, mas a suspeita crescia a cada novo dano constatado. Nos dias que se seguiram, o trabalho na fazenda intensificou-se. Mariana passou a treinar Trovão 2 vezes por dia, sempre de forma sutil. Começava com exercícios de confiança, conduzindo-o pelo cercado com uma corda longa, mas sem forçar movimentos bruscos. Depois tentava acostumá-lo a pequenas pressões, como o contato de uma sela mais leve ou de mantas amarradas levemente ao redor do tórax. A resposta do cavalo ainda era de tensão, mas ele já não reagia com tanta violência. Enquanto isso, alguns trabalhadores passaram a desconfiar uns dos outros. Boatos sussurravam pelos corredores, especialmente depois que ferramentas continuaram a sumir ou reapareciam danificadas. Alguns acusavam João de ser o sabotador, mas ele se defendia, ofendido. Outros apostavam que algum peão recém-contratado, aborrecido com o baixo salário, poderia estar vendendo informações a Silvério. Felipe tentava manter a cabeça fria, mas ouvia conversas estranhas quando passava perto do alojamento, sem jamais identificar claramente quem falava. Para piorar, o comportamento de Trovão teve uma recaída num final de tarde. Ao perceber movimentos perto da cerca,
Possivelmente algum visitante inoportuno, o garanhão disparou no cercado, quase derrubando Mariana, que caiu de joelhos na poeira. Ela não se machucou gravemente, mas ficou claro que a confiança do cavalo ainda era frágil. Bastava um susto, um vulto, para tudo voltar ao zero. Vendo Mariana se erguer com a expressão abalada, João aproximou-se com certa hesitação. "E aí, ainda acha que consegue domar ele a tempo?" Perguntou, a voz menos agressiva que o normal. Parecia até preocupado. Ela não conseguiu responder em palavras, mas seu olhar firme afirmou que não desistiria. Mesmo cambaleando um pouco, voltou-se a Trovão, estendendo a mão para que ele a reconhecesse. O cavalo fungou, exausto, e abaixou a cabeça devagar, aceitando o toque dela. Era um gesto pequeno, mas que dizia muito sobre a ligação de ambos. Ao cair da noite, o clima continuava denso. Seu Ezequiel conversava com Felipe e João sobre reforçar a segurança, talvez instalar luzes mais fortes em torno dos currais e manter alguém de plantão a cada madrugada. A véspera fora calma demais, o que, paradoxalmente, só aumentava a desconfiança de que algo grande se aproximava. Quando o inimigo fica em silêncio, costuma estar tramando algo. Mariana, por sua vez, passou a vasculhar o estábulo toda a noite, certificando-se de que as grades e portas estavam em ordem. Sabia que qualquer deslize poderia dar margem a um novo ataque. Por isso, decidiu se revezar com Felipe para ficar de olho em Trovão. Se alguém tentasse se aproximar do cavalo, ouviria logo o relincho de alerta. Nos fundos do estábulo, perto das baias antigas e pouco utilizadas, ela topou com algumas ferraduras jogadas ao acaso, como se tivessem sido retiradas das caixas de ferramentas. Era mais um sinal de bagunça intencional ou de alguém que andava xeretando onde não devia. Apertou os lábios, contendo a raiva. Não havia muito que pudesse fazer além de continuar vigiando e avisar Ezequiel de tudo. A brisa noturna, cada vez mais fresca, anunciava a chegada de uma madrugada densa. Mariana sentou-se num banquinho ao lado da baia de Trovão, que, apesar do cansaço, parecia agitado, mexendo as patas e girando as orelhas. De vez em quando, a jovem passava a mão pelo focinho do cavalo, em um gesto de cumplicidade silenciosa. Já se acostumara ao pouco barulho dos insetos batendo nas lâmpadas e ao cheiro de feno misturado à terra úmida. Foi então que ela escutou o que mais temia: passos suaves de cavalo pisando com cautela lá fora, em um ponto perto do celeiro. Eram passos compassados, mas tentavam manter silêncio. O coração de Mariana disparou. Ela apagou a lanterna rapidamente e tocou o ombro de Felipe, que cochilava ali perto, fazendo sinal para que ele ficasse atento. Trovão ergueu a cabeça de supetão, as ventas se abrindo num alerta instintivo. A penumbra se encheu de tensão, pois, pela forma como o garanhão reagiu, parecia que o intruso estava mais próximo do que antes. Mariana levantou devagar, sentindo a adrenalina correr pelo corpo. Precisava entender de onde vinham aqueles sons. Estariam tentando abrir a porta lateral do estábulo? Cortar a cerca de novo? O cavalo soltou um relincho abafado, mexendo-se contra as paredes de madeira, como se pressentisse o perigo. Mariana sentiu o arrepio da incerteza percorrer-lhe o pescoço. Quem quer que fosse o invasor, estava se preparando para algo. A última vez que se acercaram daquele jeito, quase conseguiram pôr tudo a perder. Ela respirou fundo, juntando coragem, pronta para avisar seu Ezequiel ou enfrentar quem fosse. No silêncio tenso da madrugada, Mariana percebeu passos firmes de um cavalo desconhecido bem próximo ao estábulo. A respiração de Trovão ficou ofegante, como se sentisse que o inimigo estava prestes a agir. Uma neblina fina cobria a fazenda Boa Vista antes mesmo de o sol nascer por completo. Mariana despertou com uma inquietação na alma e saiu do quarto silenciosamente, buscando no ar o menor sinal de perigo. Após tantas noites de vigília, ela pressentia que algo maior estava prestes a acontecer. Bastava ver o estado de Trovão nos últimos dias, cada vez mais arisco, reagindo a qualquer ruído que lembrasse passos ou vozes desconhecidas. Logo no pátio principal, reparou que um dos bebedouros estava com a torneira aberta, a água escorrendo sem controle. Correu para fechá-la, mas se deu conta de que alguém havia torcido a válvula, forçando a peça até quase quebrar. Foi preciso um esforço tremendo para estancar o vazamento. A quantidade de água perdida irritou Felipe, que surgiu correndo para ver o que se passava.
Ele sacudiu a cabeça, aborrecido. Quem teria feito isso? Nós mal consertamos a cerca ontem e já estragaram o bebedouro. Não dá para viver assim. Mariana apenas abaixou o olhar e se levantou, expressando na mudez de seu semblante toda a revolta que sentia. Não bastasse a tensão normal de domar Trovão, agora o risco abrangia toda a fazenda. Nas últimas madrugadas, algumas plantações foram pisoteadas por cavalos desconhecidos e partes dos estoques de alimentos sumiram sem explicação. Tudo apontava para um grupo organizado que visava enfraquecer a Boa Vista de maneira sistemática. Enquanto atravessava o terreiro, avistou João e outros 3 peões tentando consertar a cerca lateral que havia sido cortada durante a noite. Estavam com semblantes cansados, pois passavam mais tempo vigiando o local do que dormindo. João suava em bicas ao martelar um novo pedaço de madeira. Quando percebeu Mariana, soltou o martelo por um instante e passou a mão pela testa. Esses miseráveis de novo. Passaram por aqui e cortaram tudo. Se não estivéssemos de guarda, talvez tivessem arrombado o estábulo. Mas cada dia fica mais difícil se defender. Mariana indicou com um aceno de cabeça que ia verificar Trovão. Quanto mais a fazenda sofria ataques, mais crescia o risco de alguém atentar contra o cavalo. Desviando dos entulhos que se acumulavam próximo ao celeiro, ela percorreu rápido o caminho até o estábulo. Encontrou as portas da baia de Trovão fechadas, ainda bem, e o cavalo empinou as orelhas assim que a viu. Bufou, numa saudação inquieta, mas que deixava transparecer seu alívio. Seu Ezequiel surgiu logo atrás. Andava com o rosto preocupado. Falou baixo, talvez para não agitar o cavalo. Isso tá ficando fora de controle. Recebi notícias de que Dom Silvério e seus capangas têm circulado pelas propriedades vizinhas. Parece que estão querendo comprar terra de qualquer jeito. E se não conseguirem vender barato, pior pra gente. Ele suspirou sem terminar a frase. Mariana passou a mão no pescoço de Trovão, sentindo o músculo tenso por baixo do pelo escuro. O cavalo estava visivelmente transtornado, mexendo as patas no chão, como se pressentisse que algo ruim aconteceria. Naquele momento, ela imaginou que todos os problemas estavam conectados. As cercas cortadas, o envenenamento de ração, a água desperdiçada. Se continuassem assim, a fazenda Boa Vista ficaria debilitada a ponto de ter que vender terrenos para sobreviver. Na tentativa de não deixar a situação cair num abismo de medo, Felipe sugeriu que fizessem um esquema de vigilância reforçada. Dividiriam-se em grupos que se revezariam do entardecer até o amanhecer, vigiando os pontos mais vulneráveis. João, mesmo cansado, concordou de imediato. O objetivo agora não era apenas proteger Trovão, mas garantir água, ração e suprimentos para todos. Mal o sol se escondeu naquela noite, a fazenda se organizou como se fosse enfrentar uma batalha. Cada peão carregava lanternas ou refletores improvisados e até algumas armas antigas de pólvora, caso fosse preciso afugentar invasores. Mariana escolheu montar guarda perto do estábulo. Trovão, mesmo agitado, parecia encontrar algum alento na presença dela. O vento soprou forte, carregando folhas secas e trazendo um presságio de turbulência. Para manter-se desperta, Mariana andava de um lado para outro, os passos leves na terra fofa. De repente, ao virar próximo do celeiro, percebeu um brilho metálico sob a luz fraca da lua. Aproximou-se mantendo a respiração contida e viu uma lâmina de faca encravada num caixote de ração. Parecia que alguém estivera ali há poucos instantes. O coração de Mariana acelerou. Sem fazer barulho, ela correu para chamar os outros, mas foi surpreendida por um estalido de madeira. Quando se virou, deparou-se com 2 homens que empurravam um terceiro em direção à parte de trás do celeiro. Era impossível distinguir os rostos na penumbra, mas o barulho de uma das vozes denunciava agressividade. Felipe apareceu empunhando uma tocha e a fraca luz revelou que os capangas tentavam rendê-lo. Houve um breve confronto corporal. Um deles lançou Felipe contra uma pilha de feno, enquanto o outro tentava desarmar um peão que chegava correndo. Nesse caos, Mariana correu para o estábulo, pois adivinhava o objetivo daqueles homens: chegar a Trovão. Antes que pudesse trancar a porta, uma silhueta escura se interpôs, empurrando-a com violência. Mariana cambaleou e caiu de lado, sentindo uma dor aguda no ombro. Quando levantou os olhos, avistou o agressor esticando o braço para destrancar a baia de Trovão.
Se aquele homem conseguisse levar o cavalo, seria o fim. Sem ele, a fazenda não teria como competir, levantar dinheiro nem resistir às pressões de Dom Silvério. Ignorando a ardência no ombro, ela se impulsionou para a frente, agarrou a perna do invasor e o desequilibrou. O homem tropeçou e caiu, mas ainda conseguiu chutar a lateral da baia. Trovão, em pânico, relinchou e começou a esmurrar a porta com as patas, soltando uma fúria contida que Mariana temia ver explodir. Em poucos segundos, a madeira rachou e o cavalo pôs a cabeça para fora, tentando escapar do pavor que sentia. Apressada, Mariana se ergueu e tentou acalmá-lo, sussurrando naquele silêncio de quem não tem voz, mas tem uma presença forte. Fez o melhor que pôde para que Trovão não avançasse sobre o invasor. Entretanto, o homem já se levantara e tentava agarrar as rédeas penduradas num prego na parede. Queria laçar o cavalo à força. Mariana gesticulava para que ele parasse, mas foi ignorada. Em resposta, Trovão golpeou a madeira com tanta violência que a porta enfim cedeu, e o cavalo disparou para fora, atropelando tudo que encontrava pelo caminho. O invasor se jogou para o lado, evitando ser pisoteado, mas Trovão correu solto pelo pátio, destruindo sacos de ração e derrubando caixas empilhadas. João, que estava do outro lado, tentou usar um laço para contê-lo, mas não teve sucesso. O cavalo estava desorientado, tomado pelo medo. A lua cheia iluminava aquela cena de caos, na qual capangas e peões trocavam golpes em meio a gritos abafados pela adrenalina. Mariana saiu em disparada atrás de Trovão. Precisava alcançá-lo antes que ele se ferisse ou fugisse para a escuridão além das cercas. Com o ombro latejando, ela ignorou a dor e correu o mais rápido que pôde, guiada pelo barulho dos cascos contra o chão. O cavalo passou rente a uma cerca lateral, quase se chocando com as tábuas. Mariana se aproximou aos poucos, estendendo o braço na tentativa de tocá-lo, mas Trovão estava fora de si, os olhos assustados, a respiração arfante. Foi então que outro capanga surgiu de trás de uma carroça tombada e arremessou algo que pareceu um pedaço de madeira na direção do cavalo. O objeto voou, atingindo a lateral do animal, que empinou, relinchando de dor e medo. Por um instante, Mariana temeu que Trovão tombasse. Em vez disso, ele deu um salto para frente e o invasor foi empurrado pelo impulso do corpo imenso do garanhão, caindo sobre o próprio companheiro que vinha logo atrás. A confusão foi tamanha que ambos rolaram na terra, gritando palavrões. Aproveitando a brecha, Mariana se aproximou de Trovão com cautela. O cavalo tremia. Dava para sentir o peito dele inflar e desinflar numa respiração ofegante. O suor deixava o pelo reluzente à luz da lua. Ela tocou a crina macia, sabendo que nenhum gesto brusco ajudaria. Precisava transmitir confiança, mesmo no meio do caos que se alastrava. Foi um momento delicado. Trovão bufou, quase mordendo o ar, mas não recuou do toque. Com passos lentos, Mariana conseguiu guiar o cavalo até um ponto menos tumultuado, perto de um galpão menor. Lá, encontrou Felipe e João, que após um embate haviam derrubado um dos capangas. O outro parecia ter escapado para longe, ferido, mas não o suficiente para ficar. Seu Ezequiel, embora aflito, se aproximou para avaliar a situação. Seus olhos se demoraram em Trovão e depois em Mariana, e ele balançou a cabeça. Por pouco não perdemos o cavalo. É um milagre que esteja inteiro. Eles ainda podiam ouvir o barulho de correria na distância, mas aos poucos a fazenda foi recobrando um mínimo de controle. 2 ou 3 capangas fugiram sem conseguir levar nada de valor, deixando para trás ferramentas, cordas e lanternas que comprovavam suas intenções de roubar ou sabotar ainda mais a propriedade. Alguns peões haviam levado socos e pontapés, mas nada que não pudessem superar. Cansados, porém unidos, os trabalhadores levaram Trovão de volta ao estábulo para ver se ele não tivera ferimentos. Com a ajuda de Felipe, Mariana examinou o flanco onde a madeira arremessada batera, constatando apenas um arranhão superficial. Ainda assim, o cavalo reagia a qualquer tentativa de aproximar uma gaze ou atadura, relembrando as dores antigas de maus tratos. Mariana, sem falar, tentava acalmá-lo com toques suaves e um olhar firme de quem protege. Ao final da confusão, Ezequiel se juntou aos peões e fez um discurso breve, a voz rouca pela preocupação. Agradeço a todos pelo empenho em defender este lugar, mas sabemos que isso não acabou. Eles vão tentar de novo, enquanto acharem que podem nos derrubar. João completou.
olhando na direção do cavalo. Vamos precisar de mais do que boa vontade. Precisamos preparar a fazenda e, acima de tudo, garantir que Trovão esteja pronto, porque essa competição está chegando. Foi então que Ezequiel, com um semblante grave, comunicou algo que fez o coração de Mariana disparar. A grande prova aconteceria em apenas 2 semanas. Se Trovão não estivesse treinado e em segurança até lá, a fazenda Boa Vista poderia não sobreviver. O sol mal havia apontado no horizonte quando Mariana despertou de um sono agitado. Fazia apenas 1 semana desde o confronto que quase custou a segurança de Trovão, e tudo na fazenda parecia estar em ritmo acelerado agora. Cada minuto contava, pois a competição se aproximava, restando pouco menos de 2 semanas para o grande dia. Se o cavalo não estivesse plenamente preparado até lá, todo o esforço da fazenda Boa Vista poderia ir por água abaixo. Logo cedo, ela se levantou e caminhou até o redondel, onde Trovão a esperava. O garanhão, ainda com marcas leves de arranhões do último ataque, mexia as patas com certa inquietação, bufando de vez em quando. Ele parecia ansioso, como se sentisse a pressão que pairava no ar. Mariana sabia que o cavalo estava cansado, assim como ela. As noites em claro, vigiando a propriedade, deixavam todos exaustos. Contudo, parar não era uma opção. Assim que pegou a manta e a sela, ouviu passos atrás de si. Era Felipe, trazendo um pouco de capim fresco para Trovão. Ele lançou um olhar rápido para Mariana, como se quisesse perguntar se ela estava bem, mas em vez disso comentou: "Precisamos intensificar o treino. O calendário está correndo e a gente não pode dar chance para os sabotadores." Ela concordou com um aceno de cabeça, respirando fundo antes de iniciar os exercícios. O trabalho começou com uma série de voltas no redondel, um trote suave para aquecer o cavalo. Trovão ainda mostrava sinais de desconfiança toda vez que a cerca rangia ou alguém passava falando alto. Mas, depois de alguns minutos, aparentava estar mais concentrado. Mariana fez movimentos de braços, indicando que ele mudasse de direção sem que ela tivesse de puxar a rédea com força. Era um treino de sincronia, e aos poucos, o cavalo correspondia. Uma parte dela se enchia de esperança ao notar que, mesmo com as lembranças das noites de tensão, Trovão parecia progredir. Enquanto isso, João surgiu para observar de longe. Ele não disfarçava o ar de preocupação. Estava nitidamente dividido entre o ceticismo de sempre e a possibilidade real de que Trovão fosse a única esperança da fazenda para evitar a falência. Na noite anterior, ele e outros peões haviam revistado a área próxima ao riacho que limitava a fazenda, encontrando vestígios de fogueira e ferraduras desconhecidas. Mais um indício de que alguém de fora rondava Boa Vista, possivelmente planejando um último golpe que poderia impossibilitar a participação de Trovão na competição. O treino avançou com Mariana montada, guiando o cavalo em círculos. Seu Ezequiel apareceu em certo momento, ficando encostado na cerca, os braços cruzados e o semblante carregado. Não era só preocupação com sabotagem. O dono da fazenda também temia que Trovão não atingisse um nível de obediência suficiente para encarar a prova principal, que exigiria velocidade, destreza e calma diante do público. Mariana tentou passar confiança em cada gesto, inclinando-se sobre o pescoço de Trovão para acariciá-lo e reforçar o laço que vinham construindo. Com o passar da manhã, as tarefas se multiplicaram. Enquanto Mariana finalizava o treino, Felipe correu para ajudar João e os demais a reforçar algumas estacas ao redor do estábulo. Trocaram traves de madeira, puseram cadeados extras nas portas de acesso, instalaram lanternas mais potentes para a vigília noturna. O medo de um novo ataque pairava sobre cada canto da fazenda. Depois do almoço, Mariana voltou ao redondel para o segundo turno de trabalho com Trovão. Dessa vez incluíram obstáculos simples, tambores de metal pintados, que simulavam parte do percurso de competição. O cavalo se assustava com o eco que fazia quando esbarrava nos tambores, batendo as patas no chão, bufando alto, mas Mariana mantinha movimentos suaves, tentando mostrá-lo que aquilo não era ameaça. Foi um processo lento, e em alguns momentos Trovão quase disparou numa corrida desgovernada. No entanto, ao fim da sessão, conseguia contornar 2 tambores sem derrubá-los. João, que vinha assistindo em silêncio, não conseguiu conter um comentário. "Ele melhorou desde ontem, não é? Achei que fosse surtar com esses latões."
Felipe concordou, secando o suor da testa. Parece que, mesmo com todos os problemas, a gente está avançando. A tranquilidade, porém, não durou. Ao final daquela tarde, um garoto que trabalhava em serviços gerais apareceu em disparada, dizendo que alguém havia furtado sacas de ração do depósito. Reuniram-se todos para verificar. De fato, 4 sacas sumiram e outras tantas foram rasgadas, espalhando grãos pelo chão. Era óbvio que aquilo não fora obra de um animal selvagem. Havia até pegadas de botas pela terra. Seu Ezequiel chutou um pedaço de saco rasgado, indignado. Eles querem nos desgastar. Sem ração, sem água, sem qualquer meio de alimentar os cavalos, a gente não compete. Mariana, ao ouvir aquilo, sentiu um calafrio. Pensou em Trovão, cujo estado ainda era frágil. Se ficassem sem ração, o cavalo poderia adoecer ou perder peso rapidamente. A fazenda andava sem dinheiro, sobrando para cobrir mais perdas. O ambiente pesou mais uma vez, todos aflitos e raivosos. Embora não pudessem provar, a suspeita maior recaía sobre Dom Silvério e seus capangas. Ao cair da noite, organizaram uma patrulha ainda mais rigorosa, pois não podiam dar margem a novos ataques. João e Felipe se armaram com lanternas e bastões e foram conferir as cercas mais afastadas, enquanto Mariana ficou novamente de prontidão no estábulo. Seu Ezequiel permaneceu na sede, com o telefone à mão, pronto para chamar ajuda caso visse algum movimento suspeito. A lua crescente iluminava o terreiro, lançando sombras alongadas e fazendo cada ruído parecer mais sinistro. Nas horas que se seguiram, tudo permaneceu estranhamente calmo, como se os invasores tivessem dado trégua. Não houve barulhos de cavalos desconhecidos nem cercas cortadas. Essa paz aparente, no entanto, só deixava Mariana mais apreensiva. Trovão, inquieto no interior da baia, batia a cauda no ar, como se também sentisse que aquela calmaria não duraria. Ela acariciou o pescoço dele, passando a mão bem perto do local onde havia a cicatriz. Ele se arrepiou, mas não reagiu com medo. Talvez já estivesse acostumado ao toque gentil dela. No dia seguinte, levantaram ainda antes do canto do galo. A rotina exigia mais treino, pois restava pouco tempo para a competição e Trovão precisava desenvolver resistência em percursos mais longos. Então, Felipe e João abriram o curral grande na parte de trás da fazenda para que Mariana pudesse galopar com o cavalo. A ideia era trabalhar a velocidade sem que ele entrasse em pânico. Na primeira tentativa, Trovão trocou o galope por um disparo cheio de energia, quase atropelando João, que saiu do caminho aos tropeços. Mariana sentiu o vento batendo no rosto, o coração acelerado, mas segurou firme as rédeas até conseguir desacelerar. Perceberam que, apesar dos progressos, o cavalo ainda se assustava com barulhos bruscos ou gestos repentinos, e isso poderia ser fatal numa competição cheia de gente gritando, flashes de câmera e música alta. Mas o caminho era esse. Insistir, passo a passo, acostumando o Trovão a ambientes e estímulos diferentes. Cada dia era valioso. Na hora do almoço, a exaustão era visível em Mariana, mas a determinação de seus olhos mantinha todos animados. O fim de tarde trouxe finalmente uma sensação de alívio. Trovão completou um circuito com obstáculos improvisados sem se descontrolar, algo inédito desde que chegara à fazenda. Felipe chegou a esboçar um sorriso. Se continuar assim, pode surpreender a todos na pista de competição. João, menos rabugento do que o normal, concordou com um aceno. Só precisamos manter esse ritmo e evitar novos ataques. Não há tempo para mais surpresas desagradáveis. Entretanto, logo ao escurecer, alguns trabalhadores voltaram do pasto informando que uma das roças fora danificada. As plantas estavam amassadas, como se cavalos tivessem passado ali, e encontraram restos de fogueira apagada. Não havia sinal dos invasores, mas tudo indicava que a fazenda continuava sendo vigiada. Ezequiel, apesar de abatido, tentava manter a moral do grupo, pedindo que todos se preparassem para passar a noite em alerta. Mariana, depois do jantar, preferiu ficar no estábulo mais uma vez. Conversava por gestos com Felipe, apontando a baia de Trovão, relembrando-o de fechar cada tranca, cada dobradiça. Tinham a impressão de que alguma coisa grande estava por vir, talvez na calada de uma madrugada silenciosa. A lua, agora alta no céu,
espalhava um tom prateado pelo chão de terra. A fazenda, vista à meia luz, parecia engolida por sombras alongadas. Porém, a noite transcorreu relativamente quieta. Quando o cansaço pesou, Mariana aproveitou para cochilar por uns minutos, recostada num fardo de feno. Em seguida, Felipe a chamou dizendo que trocariam de turno. João rondava a parte externa, acompanhado de outros 2 peões. Todos estavam exaustos, mas ninguém se permitia baixar a guarda. Ainda assim, as horas avançaram sem incidentes, até que a escuridão começou a ceder aos primeiros indícios de claridade no céu. Foi nesse exato momento que Mariana, ao sair do estábulo para alongar as pernas, avistou um rastro escuro se elevando ao longe por trás do depósito de ração. Ergueu a cabeça, os olhos se fixando naquela pequena coluna que ia ficando mais densa a cada segundo. Seu coração disparou ao reconhecer o cheiro. Algo queimava. Pouco antes do amanhecer, Mariana avistou fumaça subindo do celeiro onde guardavam a ração. Um incêndio ameaçava a fazenda outra vez. O clarão do fogo surgia atrás do depósito de ração como uma visão sinistra, fazendo o coração de Mariana disparar. Ela largou tudo e correu em direção à fumaça, o estômago embrulhado pela lembrança de como um incêndio podia devastar toda a fazenda em questão de minutos. A cada passada, as labaredas se agigantavam no céu acinzentado, lançando faíscas que dançavam ao vento. Quando chegou ao local, encontrou João e Felipe tentando conter as chamas com baldes de água e mangueiras improvisadas. Outros peões corriam de um lado para outro, desalinhados, na tentativa de salvar o que pudessem das labaredas crescentes. Seu Ezequiel, esbaforido, gritava orientações, mas o estrondo de madeira e telhas queimando quase abafava sua voz. Mariana pegou um balde e tentou molhar o solo ao redor do depósito para evitar que o fogo se espalhasse ainda mais. Mas uma labareda repentina lambeu o telhado, fazendo cair brasas ardentes e cacos em brasa. Um estalo vigoroso fez todos darem um salto para trás. Parte da estrutura do depósito desabou, liberando uma nuvem de fuligem que invadiu o pátio, tingindo o ar de um cinza sufocante. Mariana tossiu, os olhos ardendo, e recuou para enxergar melhor. Foi então que ouviu o relincho desesperado de trovão, distante, ecoando junto ao crepitar do fogo. O cavalo devia ter se assustado com a confusão e o barulho, e nada o acalmaria além de sua presença. Sem hesitar, Mariana largou o balde e correu para o estábulo. Encontrou a porta principal aberta, pois alguns peões haviam deixado assim para retirar os cavalos e isolá-los num local seguro. Mas, ao passar pelo corredor, avistou a baia de trovão vazia. Um calafrio percorreu-lhe a espinha. O cavalo fugira, possivelmente impulsionado pelo instinto de sobrevivência. Um súbito medo tomou conta dela. Se Trovão saísse desabalado pela fazenda em chamas, poderia se ferir ou desaparecer no escuro da madrugada. Com a visão ainda embaçada pela fumaça, Mariana atravessou a área dos piquetes, chamando Trovão em silêncio, gesticulando e batendo levemente no próprio peito para atrair a atenção do cavalo. Para seu desespero, não havia sinal dele ali. Restava procurar nos arredores, talvez perto dos pastos mais afastados, onde ele poderia ter corrido para fugir do fogo. No caminho, topou com João tentando conter 2 cavalos que se agitavam, relinchando como se sentissem o cheiro de fumaça. João berrava ordens, mas, ao ver Mariana passar, deu um aceno de cabeça, indicando que ela fosse atrás de Trovão. Precisava dele em segurança antes que as chamas avançassem mais. O vento começava a mudar de direção, arrastando fagulhas para a área principal da fazenda, e era questão de tempo até o fogo se alastrar ainda mais. Mariana atravessou o portão lateral que rangeu sob a pressão de suas mãos. A noite se tornara um mosaico de vermelho e laranja ao fundo, com o clarão tingindo as nuvens. Ela andou alguns metros, tentando entender por onde Trovão teria corrido. Foi então que ouviu um relincho abafado, vindo de trás de um galpão usado para guardar feno. Aproximou-se cautelosamente, sentindo a pulsação latejar nas têmporas. Assim que virou a esquina do galpão, avistou Trovão parado, com as patas escavando o chão e o focinho apontado para o celeiro em chamas. O cavalo bufava, os olhos arregalados de puro terror. Aproximar-se dele naqueles instantes era arriscado, mas Mariana não titubeou. De passos lentos, sussurrou sem voz:
movendo os lábios num pedido de calma que Trovão de alguma forma parecia compreender. O cavalo bateu as patas no chão, mas não investiu contra ela, tampouco fugiu. O vento sacudia a crina escura e levantava fagulhas que passavam por cima de suas cabeças como vagalumes infernais. Mariana ergueu a mão e tocou levemente o pescoço de Trovão. Ele recuou um instante, relinchou, mas acabou cedendo, permitindo que ela se aproximasse mais. A fumaça se espalhava tão rápido que começava a arder nos pulmões. O fogo consumia as madeiras do depósito, roçando galhos secos de árvores próximas. Vez ou outra, uma labareda mais alta pintava o céu de vermelho. Mariana sabia que precisava tirar Trovão dali o quanto antes. Pegou uma corda que trazia pendurada no ombro e, com cuidado, passou pelo pescoço do cavalo, criando uma rédea improvisada. Mesmo tremendo, ele aceitou o contato, embora seu corpo vibrasse como uma corda tensa. Com suaves puxões, ela o guiou para longe do clarão. Os dois seguiram pela lateral da propriedade, onde o terreno era mais aberto e não havia tanta vegetação para propagar o fogo. A cada estalo de madeira se partindo, Trovão ameaçava disparar, mas Mariana mantinha a mão firme, o olhar determinado. Tudo o que ela tinha para lhe oferecer era sua presença silenciosa e paciente, e surpreendentemente parecia suficiente. Levou alguns minutos até que alcançassem um ponto seguro, perto do velho poço, onde alguns peões já traziam cavalos que haviam sido salvos. João apareceu suado, o rosto coberto de fuligem para ajudar. Ao ver Trovão ali, respirou aliviado. Ainda bem que conseguiu. Achei que ele fosse disparar sem rumo. Mariana apenas assentiu, lutando para recuperar o fôlego. Num ímpeto de gratidão, João pousou a mão no ombro dela, reconhecendo que sua determinação garantira a segurança do cavalo mais valioso da fazenda. Felipe também se aproximou, trazendo consigo 2 éguas assustadas, e trocou um olhar significativo com Mariana, aliviado por ver Trovão em segurança. Enquanto isso, o fogo continuava. O depósito de ração estava quase totalmente tomado pelas chamas, mas o esforço conjunto de todos os trabalhadores impedia que o fogo avançasse sobre o estábulo e a casa-sede. De balde em balde, de mangueira em mangueira, eles conseguiam conter o incêndio naquele perímetro. O cheiro de queimado penetrava as roupas e os cabelos, manchava os olhos de lágrimas, mas ninguém desistia. O barulho de tábuas despencando e das chamas crepitando embrulhava o estômago de cada um. Somente quando as primeiras luzes da manhã pintaram o céu de um cinza arroxeado é que o incêndio perdeu força. Ainda haviam brasas aqui e ali, e o estrago era grande. O depósito, praticamente destruído. Parte dos estoques, perdidos. Alguns animais feridos de leve no tumulto. Mas, ao menos, o fogo não se alastrara. Com os corpos exaustos e as roupas enegrecidas pela fuligem, todos começaram a retornar para a sede, tentando avaliar a extensão dos danos. Foi então que, enquanto examinavam os destroços fumegantes, seu Ezequiel recebeu a visita de um homem montado, vestindo uniforme simples e trazendo um envelope. O homem ergueu a correspondência e perguntou se ali era a Fazenda Boa Vista. Diante da resposta afirmativa, entregou o envelope e se foi, apressado. A carta trazia o carimbo oficial do comitê da competição. Com os olhos turvos de cansaço, Ezequiel abriu o papel, lendo rapidamente o conteúdo. Então ergueu o olhar para Mariana, João e Felipe, que ainda tentavam se recompor da madrugada inteira de combate às chamas. A expressão de Ezequiel era alarmante, mas também carregava determinação. Ele ergueu a voz o bastante para que todos ao redor pudessem ouvir. Precisamos apresentar Trovão para inspeção amanhã. Se não aparecer, estamos fora da competição. Um silêncio nervoso se fez. Mariana, com fuligem cobrindo a pele e sentindo o corpo inteiro latejar, trocou um olhar de espanto com os demais. Conseguir Trovão pronto já seria um desafio. Restava saber se, depois de tamanha destruição, a fazenda poderia prosseguir e encarar essa última barreira que o destino lhes impunha. Enquanto as brasas incandescentes ainda iluminavam a madrugada, seu Ezequiel terminou de ler a carta do comitê e anunciou em voz tensa que Trovão deveria comparecer à inspeção na manhã seguinte, ou seria desclassificado da competição. O dia da inspeção chegou como uma prova imediata de fogo, sem dar tempo para que a Fazenda Boa Vista se recuperasse do incêndio. Em meio aos entulhos e às manchas de fuligem,
seu Ezequiel insistiu para que todos se preparassem. Antes mesmo de o sol nascer, juntaram os equipamentos mais necessários, limparam da melhor forma possível as marcas de cinzas no corpo de Trovão e tentaram organizar documentos básicos para apresentar ao comitê. O cavalo ainda estava agitado, mas o olhar de Mariana transmitia uma serenidade que fazia acreditar na possibilidade de superação. No começo da manhã, a pequena comitiva, composta por Mariana, Felipe, João e seu Ezequiel, partiu com Trovão na carroceria simples de um caminhão velho. Havia cheiro de fumaça até mesmo nas roupas, lembrando os estragos da noite anterior. Durante o trajeto até a sede onde ocorreria a inspeção, Felipe se mantinha calado, repassando mentalmente tudo o que ainda restava fazer caso fossem aceitos na competição. João, por outro lado, não parava de observar as estradas, receando uma emboscada que pudesse sabotar o cavalo antes da chegada. Ao desembarcarem no local, foram recebidos por um representante do comitê, homem baixo e de bigode espesso, que pediu os documentos de Trovão e fez perguntas sobre o estado físico do animal. Estranhou as manchas de fuligem nos pelos escuros do cavalo, mas seu Ezequiel apenas deu um sorriso cansado, explicando que tinham enfrentado um incêndio. O comitê exigia uma breve demonstração de obediência e sanidade. Mariana foi a escolhida para conduzir Trovão em círculo, ainda no estacionamento improvisado, na frente de alguns oficiais. O cavalo, ligeiramente tenso, relinchou ao sentir o cheiro de outros animais, mas acabou obedecendo aos comandos leves que Mariana fez com a rédea e o peso do corpo. Concluída a inspeção, o representante soltou um "muito bem" e carimbou a autorização para que Trovão competisse na semana seguinte. Uma onda de alívio percorreu o grupo da fazenda. Precisavam agora retornar às pressas e se preparar para o evento principal, que envolveria cavalos de diversas propriedades, todos disputando prêmios importantes em velocidade, agilidade e postura. Para a Boa Vista, significava uma chance de salvação financeira. Para Mariana e Trovão, era a oportunidade de provar que aquele cavalo marcado por traumas poderia se superar. No caminho de volta, sentados na traseira do caminhão ao lado de Trovão, João se inclinou até Mariana e arriscou um comentário baixinho. "Confesso que não acreditei que ele fosse ficar pronto a tempo, mas acho que vocês dois têm algo especial." Mariana lançou um olhar grato. Não havia palavras para explicar. Talvez fosse mesmo uma espécie de ligação silenciosa. Por fim, chegou o grande dia. O sol nascera intenso, iluminando o terreno onde a competição seria realizada. Dezenas de caminhões, trailers e carroças disputavam espaço no estacionamento arenoso. Barracas de comida, vendedores de laços e arreios e curiosos de todas as partes davam ao local uma atmosfera festiva. Porém, para quem precisava vencer, a tensão se misturava à animação. Mariana conduziu Trovão até uma das cocheiras provisórias, onde passaram a escovar e preparar o cavalo. Cada barulho mais alto, fosse um apito, uma risada ou música de fundo, o fazia bater as patas no chão, recordando-o de seus traumas. Ainda assim, a presença de Mariana ao seu lado amenizava o susto. Enquanto verificava as fivelas e a manta, Mariana percebeu seu Ezequiel conversando com Felipe e João, apontando discretamente para a lateral do recinto. Ali, de chapéu escuro e expressão altiva, estava Dom Silvério, cercado de capangas. Ao ver a comitiva da Boa Vista, Silvério ergueu um riso enviesado, acenando com fingida cordialidade. Era evidente que a aparição deles não lhe agradava. Afinal, não haviam sucumbido às sabotagens e ao incêndio. Felipe rangeu os dentes, mas Ezequiel fez sinal para manterem a calma. Estavam ali para competir de forma justa, sem se deixar provocar. O locutor logo anunciou que as provas começariam. Reuniu-se um público numeroso em torno da pista principal, com arquibancadas cheias de gente batendo palmas, gritando incentivos ou torcendo pelos próprios favoritos. Nos bastidores, via-se uma movimentação de joquetas, treinadores, peões e cavalariços correndo de um lado a outro, checando equipamentos. Em meio a toda essa confusão, Mariana se colocou ao lado de Trovão, esperando a sua vez de entrar. O coração parecia querer sair pela boca. Temeu, por um instante, que o cavalo surtasse com tantos estímulos. Mas respirou fundo, passando a mão no lombo dele, lembrando-se de todo o percurso que fizeram juntos.
Quando o locutor chamou o nome Trovão Fazenda Boa Vista, João ajudou a abrir o portão de acesso. Mariana ajustou a sela e montou. Felipe lançou um sorriso de encorajamento, e seu Ezequiel ficou ao lado, sinalizando para que ela fosse em frente, sem hesitação. Assim que pisaram na arena, a claridade e o vozerio quase fizeram Trovão empinar as patas. Mariana manteve o assento firme, inclinando-se levemente e sussurrando o que não podia ser ouvido em palavras, mas que se fazia sentir no toque. O percurso envolvia slalom entre tambores, curvas fechadas e pequenos saltos, tudo cronometrado. O público vibrou assim que o garanhão disparou, fazendo nuvens de poeira se erguerem. Para quem via de fora, podia parecer arriscado. Um cavalo que meses atrás era tido como indomável agora correndo entre obstáculos diante de multidões. Mas, a cada curva, Trovão respondia aos gestos de Mariana, desviando dos tambores com surpreendente destreza. Mesmo assustado com a gritaria, o cavalo se mantinha no trajeto, impulsionado pela confiança que depositava em sua amazona silenciosa. Em determinado ponto, o locutor anunciou algo sobre grande superação de um cavalo complicado, e alguns curiosos se levantaram para observar melhor. Os tambores ameaçavam tombar a cada curva mais apertada, mas Trovão conseguia virar no último instante, com Mariana ajustando o peso e as rédeas em harmonia. Quando chegaram ao fim do circuito, a arquibancada explodiu em aplausos, espantada por aquele desempenho instigante. Enquanto aguardavam a nota dos juízes, Mariana ouviu murmúrios na plateia e viu Dom Silvério torcer o bigode contrariado. Não bastasse estarem ali, Trovão havia cumprido a prova com mérito. Logo, o locutor passou a anunciar os tempos cronometrados. Para surpresa geral, a Fazenda Boa Vista, representada por Trovão, alcançara a segunda melhor marca parcial. Faltava ainda a etapa final, que envolvia velocidade e salto sobre pequenos obstáculos. Mas no placar já apareciam à frente de vários competidores renomados. Felipe e João correram para o centro da pista, cheios de adrenalina, abraçando Mariana e acariciando Trovão, que bufava extasiado. Seu Ezequiel, ao chegar, não conteve o sorriso. "Estou orgulhoso de vocês. Este cavalo é a prova de que valeu a pena resistir." A etapa final começou pouco depois. Alguns cavalos se mostraram inquietos. Outro competidor, também em busca do primeiro lugar, puxou conversa com Mariana, perguntando se Trovão tinha realmente um histórico complicado. Ela apenas confirmou com gestos, sem falar. O homem, intrigado, percebeu a forma como ela se comunicava com o cavalo. Uma conexão quase mágica. Chegada a vez de Trovão novamente, o público estava mais agitado. Alguns apostadores gritavam, apontando papéis com anotações de possíveis vencedores. Mariana, com o coração a mil, respirou fundo ao conduzir o cavalo para a pista. Dessa vez, os obstáculos eram mais altos, e o tempo limite, apertado. Ouviu-se o sinal de partida. Trovão arrancou em disparada com as orelhas alertas. O ruído da multidão pareceu se tornar um zumbido distante para Mariana, que focou no traçado. Primeiro salto. Perfeito. O segundo, um pouco atrapalhado, mas conseguiu passar sem derrubar a barra. O relógio corria sem piedade. A cada curva, a cada salto, Trovão respondia a Mariana, embora fosse possível sentir o medo latente que carregava por trás de cada fôlego. Em certo ponto, uma faixa de publicidade estalou ao vento, provocando um estrondo seco. Trovão escorregou, chegando a perder o equilíbrio. O público prendeu a respiração. Mariana agarrou a crina e puxou as rédeas, fazendo um movimento delicado para ajustar o animal de volta à trajetória. Pareceu que o cavalo vacilou, relinchando, mas com um pequeno toque no flanco ela conseguiu impulsioná-lo a continuar. Faltava o último obstáculo, o mais alto. Os músculos de Trovão pareciam contrair e Mariana sentiu o pulso dele no corpo. Ela se inclinou e, no exato momento do salto, fechou os olhos confiando totalmente. O barulho da multidão e o som da barra sendo tocada foram breves. Quando voltou a abrir os olhos, estavam do outro lado. A barra balançou, mas não caiu. A arena inteira aplaudiu e soltou exclamações de surpresa. Ao parar no centro, Mariana percebeu que os juízes marcavam o tempo. A surpresa foi geral. Trovão fizera o percurso final dentro de um dos melhores tempos do dia, superando até animais muito mais experientes.
A comoção na arquibancada foi tão grande que ela não sabia para onde olhar. Viu Felipe gritando de alegria, João socando o ar e seu Ezequiel se aproximando com lágrimas nos olhos. Dom Silvério, no outro canto, cruzava os braços, contrariado, sem conseguir disfarçar a fúria de ver seus planos de sabotagem frustrados. O anúncio final do locutor selou o destino da Fazenda Boa Vista. Trovão e Mariana estavam entre os vencedores da competição, garantindo o prêmio que seria essencial para salvar as finanças do lugar. Uma nuvem de emoção envolveu o recinto. Algumas pessoas correram para cumprimentá-los, admiradas com a superação de um cavalo que muitos julgavam ser indomável. Mariana, sem voz para expressar o turbilhão de sensações, se deixou ficar em silêncio, apoiando a testa contra a cabeça de Trovão, que ofegava, mas parecia calmamente feliz. Era como se, naquele silêncio, houvesse um diálogo completo, sem faltar palavra alguma. Mesmo sem falar, ela dissera tudo. Seu Ezequiel entregou o troféu simbólico a Mariana, os olhos marejados. João e Felipe a abraçaram, celebrando e erguendo os braços. Trovão soltou um leve relincho como se entendesse que também merecia os aplausos. O público aplaudiu de pé, contagiado pelo clima de conquista. Em meio a tanta vibração, Mariana ergueu o olhar ao céu, respirando fundo, recordando cada desafio que enfrentaram. As sabotagens, o incêndio, o medo de fracassar. Agora, ali estavam, vitoriosos. Naquele silêncio, a vitória de Mariana ecoou por toda a arena, provando que a verdadeira comunicação transcende as palavras.